Hoje é dia de refletir. Você está traindo Jesus? Descubra a verdade sagrada e divina. Maria, uma mãe tão devota quanto as estrelas são constantes no céu, sempre encontrou consolo e força nas missas de domingo e nas escapadas espirituais na pequena cidade de Esperança Nova. Sua vida girava em torno da igreja, onde cada oração era como uma flor perfumada que brotava em seu coração. Porém, tudo mudou quando o pequeno Lucas, seu raio de sol de apenas 8 anos, foi diagnosticado com uma doença grave. O sorriso que antes iluminava seus dias, agora se escondia sob a sombra de uma dor inominável. Diante do peso da incerteza, Maria começou a questionar o plano do Altíssimo, que sempre seguiu com fervor. Durante as reuniões de oração na capela, Maria se sentia em um mar de desesperança. Uma voz interna, como um eco distante, sussurrava: "Você está traindo Jesus ao não confiar plenamente em sua promessa de cura?" As palavras, sempre tão puras, agora soavam como adagas em seu coração. Enquanto os líderes espirituais, com olhares de compaixão, a incentivavam a perseverar, as paredes de sua crença começavam a desmoronar. Maria, temendo pelas horas escuras adiante, decidiu entrar em um grupo de intercessão que se reunia todas as quartas-feiras. Juntos clamavam em fervor, como se seus gritos pudessem rasgar os céus: "Senhor, liberta nosso Lucas das garras dessa dor." Mas as dúvidas se acumulavam como nuvens de tempestade. A ciência sussurrava suavemente, prometendo respostas racionais. Maria, atormentada, afastou-se dos grupos de oração e buscou médicos, tentando amparar sua inquietação materna. Cada consulta parecia trazer mais desespero, como se a luz que antes a guiava tivesse se apagado. O mundo da fé que sempre venerou começou a parecer uma miragem distante. Numa noite de desespero, quando a solidão tinha um gosto amargo, ela participou de uma roda de oração. Maria de Fátima, uma mãe como tantas outras, partilhou uma história de esperança e milagres. Com olhos brilhantes e voz embargada, falou sobre como seu filho derrotou uma doença implacável através da fé ardente e da intercessão. As palavras reverteram a maré de tristeza que envolvia Maria, como um raio de sol atravessando nuvens densas. Em meio a lágrimas, uma onda de renovação a invadiu. O dilema tornou-se palpável. Poderia continuar se afastando da luz ou se render ao amor divino que sempre a sustentou? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A atmosfera estava carregada de eletricidade espiritual. Enquanto o grupo orava fervorosamente, Maria fechou os olhos, lembrando-se das promessas divinas que sempre dançaram ao redor de seu coração. Naquele momento, algo extraordinário a envolveu. Uma presença sutil, mas poderosa, a envolveu como um manto sagrado. Ela estava à beira de uma decisão que poderia descortinar milagres ou selar seu destino em trevas. E nesse silêncio profundo, um sinal inesperado surgiu, alçando a pergunta no ar. Estaria ela pronta para acreditar novamente? O que o futuro traria? A noite se prolongava e Maria sentia seu coração pulsar em um ritmo diferente. A presença daquela luz, como um farol em meio à escuridão, a envolvia de uma maneira indescritível. Havia uma força que a instigava a se levantar, a clamar por aquilo que acreditava. Os gritos do grupo de oração tornaram-se ecos de um desejo coletivo, uma súplica ao céu que subia como incenso. Maria começou a sentir uma nova esperança,
brotar dentro dela. Seria possível que, mesmo diante do abismo da dúvida, a fé pudesse consumir suas incertezas? Os olhos da mãe de Fátima brilhavam em sua memória, e ela se recordou de cada palavra inspiradora. A fé é como uma semente que brota mesmo em solo árido, pensou. Naquela mesma noite, decidiu que não se deixaria levar apenas pela dor. Ela buscaria novamente o Senhor com fervor. Chegou ao amanhecer com um novo ânimo, como uma rosa que renasce após a tempestade. Com a força redobrada, Maria começou a relembrar as promessas que Deus havia feito. As Escrituras tornaram-se suas companheiras diárias, e cada versículo era como uma luz que iluminava seus caminhos tortuosos. Ela se lembrou de um trecho que dizia que nada é impossível para Deus. Aquela certeza começou a preencher sua alma, e então Maria fez algo que há muito não fazia. Entregou sua angústia nas mãos do Senhor. Em oração, ela pôs cada lágrima e cada temor sobre o altar, pedindo não apenas a cura de Lucas, mas também uma renovação do seu próprio coração. As semanas seguintes passaram como um sopro leve. As orações se tornaram mais intensas e discorrer sobre a palavra a reabastecia de esperança. O grupo de intercessão, agora sua família espiritual, se tornava cada vez mais próximo. A união entre os integrantes crescia, assim como a fé que compartilhavam. Aquele pacto de amor divino ressoava em cada canto da capela, vibrando como um canto celestial. Foi numa dessas reuniões que Maria ouviu um testemunho poderoso. Um homem, mirado nas janelas de sua própria vida, revelou como havia enfrentado a morte, mas tinha sido milagrosamente curado após um clamor coletivo de fé. Aquela história vibrava dentro dela, ecoando a verdade que tanto buscava. Seria possível que a cura de Lucas estivesse tão próxima? Enquanto imaginava o filho correndo livre e feliz novamente, sua alma se enchia de um calor abraçador. Logo Maria não se contentou mais apenas em orar por Lucas. Ela começou a falar da cura dele, como se já estivesse acontecendo. Cada palavra era afirmativa, incontestável. O Senhor criaria uma história de redenção. A comunidade ao seu redor sentiu essa mudança. E a atmosfera agora era diferente. Havia uma expectativa no ar. Mas mesmo em meio à luz, a sombra da dúvida ainda se apresentava de vez em quando. Na calmaria da noite, sozinha, Maria olhava para o céu estrelado e se perguntava se aquele amor que fervilhava dentro dela era o suficiente. Seriam suas esperanças mais do que meros desejos? A luta pela fé não havia acabado. E assim, com cada dia que passava, ela se via mais e mais entre promessas de milagres e o sinal de que tudo poderia mudar. O que restava era uma vida de fé fortalecida e transformada. Mas o que Maria não sabia era que um evento inesperado estava prestes a girar a roda de sua vida mais uma vez. O céu já começava a se mover em resposta às súplicas. A pergunta agora era: até onde Maria iria para ver a realização dessas promessas? E, mais importante, ela estava preparada para o que estava por vir? A manhã seguinte amanheceu envolta em um manto de serenidade. Maria sentia a brisa leve em seu rosto, como se as promessas de Deus a abraçassem. Seu coração pulsava com uma nova força, e a cada manhã ela se levantava mais firme, mais decidida. Cada dia era uma oportunidade de reafirmar sua fé, de vislumbrar um futuro diferente, repleto de esperança. Foi numa dessas manhãs que, enquanto caminhava pela capela em busca de tranquilidade, ela avistou uma figura familiar. A mãe de Fátima estava ali, com seu típico sorriso caloroso. Os olhos da mulher brilhavam como estrelas. Ela se aproximou e, em uma conversa suave, perguntou como Maria estava lidando com os desafios. Fátima, sinto que estou em um campo de batalha, mas cada dia sinto mais a presença de Deus aqui comigo, respondeu Maria, com um brilho de luz em seus olhos. É como se eu estivesse segurando a mão dele e ele nunca me deixasse cair.
Isso é maravilhoso. A fé é uma batalha constante, mas lembre-se, quando lutamos com amor, Deus se manifesta em nossa dor para trazer conforto, disse Fátima com um carinho que aquecia a alma. As palavras de Fátima ecoaram dentro dela, e Maria se permitiu refletir. É verdade. Seu amor por Lucas e sua entrega ao Senhor eram armas poderosas. No entanto, a dúvida, como uma nuvem persistente, continuava a espreitar em momentos de solidão. Naquela tarde, ao voltar para casa, algo inesperado aconteceu. Um telefonema a pegou de surpresa. Era o médico de Lucas, pedindo que ela fosse ao consultório urgentemente. O coração de Maria disparou. O medo tentou agir, mas ela imediatamente respirou fundo e lembrou-se da crença que crescera dentro dela. Aquilo poderia ser uma boa notícia, pensou. Ao entrar no consultório, encontrou o médico com um semblante sério. Maria, os resultados dos exames de Lucas vieram, e há algo novo que precisamos discutir. Cada palavra parecia pesar como um tijolo. Maria segurou a Bíblia em sua bolsa, apegando com um gesto quase instintivo, embora estivesse ali pela razão oposta, precisar de uma palavra de conforto. O seu filho está reagindo melhor do que esperado. Porém, devemos proceder com cautela, porque... começou o médico, mas Maria não o ouviu mais. Seu coração dançava uma música diferente. O que estava acontecendo? Ao ouvir reagindo melhor do que esperado, uma avalanche de alegria pressionou seu peito. Maria sabia que era Deus respondendo suas súplicas, mas também era hora de um novo passo. Uma decisão precisava ser feita. A fé exigia ações, e essa era sua chance de testemunhar a grandeza divina em sua vida e na de Lucas. Senhor, orou depois da consulta, o que desejas que eu faça a partir de agora? Ela sabia que era o momento de se levantar, de agir, mas que passos dar? A dúvida se fez presente novamente, e isso a incomodava. Estava pronta para a transformação, mas o que isso realmente significava? Logo percebeu que não era apenas sobre a cura de Lucas. Era sobre o milagre que aconteceria em toda a sua vida. O que mais Deus tinha reservado para ela? As respostas não estavam claras, mas uma coisa era certa. Ela estava disposta a seguir em frente, a trilhar o caminho que o Senhor iluminasse, e assim, entre a expectativa e a incerteza, ela se lembrou de algo precioso. Cada milagre começa com um passo de fé. O que mais poderia Deus revelar? As perguntas trouxeram uma sensação inquieta ao coração de Maria. Ela estava à beira de algo grande, e a jornada apenas começava. Agora, seu desejo fervia mais do que nunca. Que desdobramentos a fé poderia trazer em sua vida? Que campos de possibilidades se abrirão diante dela? A cada dia, a resposta se tornava mais urgente. Na manhã seguinte, o sol despontou no horizonte, tingindo o céu de dourado, como um sinal vivo do amor do Pai. Maria despertou com um misto de ansiedade e esperança. A cura de Lucas começava a abrir uma nova porta em sua vida. Mas e quanto à sua própria jornada? Era o momento de refletir profundamente. Enquanto se preparava para o dia, cada movimento era preenchido com intensas emoções. Ao olhar no espelho, viu uma mulher que estava aprendendo a se levantar após a tempestade. Deus, o que a fé deseja de mim hoje? Murmurou, com a voz quase um sussurro. Sua alma vibrava com a expectativa de uma nova revelação. Foi durante o café da manhã que Maria teve uma ideia. Decidiu visitar a capela novamente, mas desta vez com um propósito específico. Orar não só pela cura de Lucas, mas também por sabedoria e clareza sobre o caminho que deveria seguir. Sei que a transformação começa dentro de mim, pensou, com a certeza de que cada oração tinha o poder de moldar seu futuro. Logo no início do caminho, uma neblina suave pairava no ar, trazendo um ar místico à jornada. Ao chegar à capela, a luz filtrava-se suavemente pelo vitral,
criando um espetáculo iluminado em tons de azul e verde. Maria se dirigiu ao altar, onde se colocou de joelhos, a Bíblia repousando aberta em suas mãos. Senhor, eu entrego tudo a ti, disse, a voz firme agora. Me guia, ilumina o caminho que eu devo andar, que tua vontade seja feita. No silêncio profundo daquele espaço sagrado, Maria começou a sentir uma presença forte ao seu redor. A atmosfera parecia vibrar, e as palavras que saíam de sua boca eram mais do que um pedido. Eram uma entrega total. Em meio a tudo isso, um pensamento a atingiu como um raio. E se eu, inconscientemente, estivesse deixando que a dúvida me afastasse da verdade? A expressão do seu rosto mudou, e lágrimas começaram a brotar. Estaria eu, por acaso, traindo a fé que tanto prezo? Essa provocação interior parecia uma advertência. O temor de não estar totalmente entregue a Jesus a chocou. Maria percebeu que a confiança total em Deus não se tratava apenas de orar por outras pessoas, mas de permitir que Ele realmente a guiasse em cada aspecto da sua vida. Foi nesse instante que uma luz branda entrou pela janela, como se o céu estivesse respondendo às suas interrogações. Maria sentiu um calor que a envolveu e naquele momento tudo ficou claro. A dúvida não pode ser meu fardo, Senhor. Que eu busque a verdade todos os dias e não apenas nas crises. Determinada a não deixar os medos dominarem seu coração, Maria saiu da capela com um impulso renovado. Ela decidiu que alimentaria sua alma com a palavra, mas também colocaria em prática a fé que clamava por atuação. Enquanto caminhava pela cidade, uma ideia a atingiu. Que oportunidade teria para ajudar os outros ao seu redor? Pensamentos de acalentar e inspirar alguém que estivesse passando por dificuldades começaram a fluir. O amor que ela experimentava não era só para si mesma, era chamado a ser compartilhado. Maria sentia que, ao ajudar outros, ela estaria se cumprindo em Cristo, com a certeza de que sua vida seria um sopro de vida para os que estavam à sua volta. Maria respirou fundo e sorriu. Estou disposta, Senhor. Agora, o que o Senhor deseja que eu faça a seguir? E enquanto caminhava, uma voz suave ecoou em seu coração. Espere e veja, a transformação está a caminho. Mas o que essa transformação significaria? O que mais Deus tinha guardado para ela e os que ela amava? A cada passo, a expectativa se tornava ainda maior. Maria seguia pela rua, sua mente fervilhando com as possibilidades. Cada rosto que passava parecia carregar uma história, uma necessidade. E a vontade de estender a mão, de ser um instrumento do amor de Deus, pulsava dentro dela. O que mais ela poderia fazer para mostrar o seu comprometimento com a fé? Logo ela avistou uma pequena praça, onde algumas pessoas se reuniam. Uma senhora, de aparência cansada, estava sentada em um banco, olhando fixamente para o chão, como se o peso do mundo recair sobre seus ombros. Maria hesitou por um instante, mas a voz dentro dela se fez mais presente. Vá até ela. Sem pensar duas vezes, Maria se aproximou. O coração batia rápido, mas ela sentiu a certeza do Senhor a guiando. Bom dia, senhora, disse, com um sorriso caloroso. A mulher levantou os olhos surpresa, e Maria pôde ver a tristeza refletida neles. Oi, querida, ela respondeu a voz trêmula. Só estou aqui esperando alguém que nunca chega. Posso me sentar com a senhora? Maria perguntou, puxando um lugar no banquinho ao lado. A mulher acenou, e Maria se sentou, pronta para ouvir. Perdi tudo, a mulher desabafou. A minha casa, a minha família, e agora só me resta essa solidão. Aquelas palavras cortavam a alma de Maria. Ela percebeu que muitas vezes pensava em suas próprias lutas. Mas como poderia verdadeiramente entender o outro se não parasse para ouvir? Com um coração aquecido pela compaixão, Maria disse, Olha, eu não posso mudar sua vida, mas posso orar com você. Acredito que há esperança e que Deus ainda tem planos para a senhora.
As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas da mulher, e Maria, sem hesitar, segurou sua mão. "Vamos orar juntas?" sussurrou. Enquanto as palavras de oração saíam de sua boca, Maria sentiu uma corrente de amor sendo criada. Era como se o vento soprado pelo Espírito Santo enchia a praça, trazendo uma nova vida. Após a oração, a mulher olhou para Maria, com um brilho renovado nos olhos. "Obrigada, minha filha. Você não tem ideia do que isso significa para mim." Maria sorriu, sentindo-se parte de algo maior. O amor que se compartilhava ali era uma confirmação de que ela estava no caminho certo. Era exatamente isso que Deus havia planejado para ela, ser um reflexo de sua luz na vida dos outros. Mas enquanto se despedia da senhora, um novo pensamento começou a borbulhar em sua mente. E se existissem mais pessoas assim? O que mais poderia fazer? O que mais Deus queria que ela realizasse? Ela sentiu como se uma nova jornada estivesse começando, e que cada ato de amor tinha um significado profundo. Ela continuou a caminhada, e em meio à multidão, a ideia de fazer um encontro de oração na praça começou a brotar em seu coração. Foi nesse momento que uma criança passou correndo, segurando um balão colorido, rindo. Maria parou, encantada com a cena. A alegria de Deus é como um balão, pensou. Pode parecer pequeno, mas pode levar nossas esperanças alto se permitirmos. Então, com a ideia totalmente formada em sua mente, Maria decidiu que faria um convite aberto para aqueles em volta. Hora de agir. Que passo eu dou agora, Senhor? Ela indagou, deixando-se levar pela expectativa. De repente, uma voz familiar a chamou. Era Lucas, que havia se recuperado rapidamente e estava agora de pé ao longe, com um sorriso que brilhava como o sol. "Maria, você não vai acreditar no que aconteceu!" ele gritou, acenando para que ela se aproximasse. E a curiosidade nasceu em seu coração. O que teria acontecido com Lucas agora? Qual seria a nova revelação que Deus tinha para eles? Maria correu até Lucas, com o coração acelerado. O sorriso dele a contagiava, e sua alegria parecia palpável. O jovem tinha um brilho nos olhos, como se tivesse acabado de descobrir um tesouro escondido. "O que foi, Lucas? O que aconteceu?" perguntou ela, animada. "Eu participei de um grupo de oração na igreja hoje cedo", Lucas começou, sua voz entusiasmada ecoando na praça. "Foi incrível. O pastor falou sobre como viver em união com Deus e com os outros. Ele disse que a oração não é só pedir, mas também ouvir." Maria sentiu uma faísca de conexão com aquelas palavras. "E você, o que ouviu?" instigou, já imaginando o que isso poderia significar. Ele mencionou uma passagem que me fez pensar na importância de apoiar uns aos outros em nossa fé. É como se cada um de nós fosse uma peça fundamental de um grande quebra-cabeça que Deus está montando. Sem uma peça, a imagem não está completa. Lucas respirou fundo, quase como se tentasse absorver a profundidade do que havia sentido. "Isso é maravilhoso, Lucas!" Maria exclamou. Sua mente agora em um turbilhão de ideias. "E se começássemos a nos reunir aqui mesmo na praça? Poderíamos convidar outras pessoas para orar, compartilhar e ajudar quem está precisando. Muitos podem estar tão perdidos quanto aquela senhora que encontrei." Lucas assentiu, seus olhos brilhando ainda mais. "Sim! Imagina a quantidade de vidas que poderíamos tocar. Seria um reflexo do amor de Deus na prática." Maria sabia que aquela era uma ideia que pulava dentro dela, um chamado real e forte. Era como se o próprio Deus estivesse soprando a possibilidade em seus ouvidos. O coração de Maria estava cheio de esperança e a energia dela se elevava. "Vamos fazer isso. Vamos convidar todos para um encontro de oração", disse com convicção. Lucas sorriu e imediatamente começou a pensar em como poderiam fazer isso acontecer. "Podemos criar cartazes,
postar nas redes sociais e até mesmo convidar o pastor para nos apoiar. Precisamos mostrar que esse amor e ajuda estão disponíveis para todos. Naquele momento, uma energia renovada pareceu encher o ar ao redor deles. Era de fato uma missão para o reino de Deus. Uma oportunidade de serem luz na vida de tantas pessoas. Mas enquanto os dois planejavam, Maria percebeu uma mulher passando. Ela parecia angustiada, arrastando os pés e sem olhar para os lados. Um lembrete da dor que existe no mundo. Lucas, olha ela. Talvez devêssemos chamar essa mulher também. Lucas não hesitou. Claro, vamos até ela, ele respondeu. A aproximação deles foi suave, cheia de cuidado. Oi, moça, tudo bem? Maria perguntou com um tom gentil enquanto tentava captar a atenção da mulher. A desconhecida virou o olhar e, por um momento, algo na expressão dela mudou. Um lampejo de esperança começou a se acender. Oi, eu estou tendo um dia muito difícil. Maria pode ver a luta estampada no rosto dela. A mulher parecia tão perdida, tão solitária, e isso partiu seu coração. Nós estamos organizando um grupo de oração aqui na praça. Podemos orar por você? Não precisa enfrentar isso sozinha. A mulher hesitou, mas o brilho nos olhos de Maria e Lucas pareciam promissores. Afinal, quem não gostaria de ser acolhido em momento de dor? Maria sentiu o peso da responsabilidade. Era um convite a uma nova jornada, não apenas para a mulher, mas também para todos que cruzassem aquele caminho. Mas, no fundo, uma pergunta ressoava em seu coração. Quantas vidas estão esperando por amor? Quantas pessoas precisam de esperança? E, nesse momento, ela percebeu que isso era só o começo. O que mais Deus reservava para aquela praça. O sentimento de possibilidade crescia cada vez mais. Maria e Lucas observavam a mulher com um misto de expectativa e compaixão. Era um momento delicado, e ambos sabiam que a resposta dela poderia ser o início de uma transformação não só para ela, mas para outros que se sentissem perdidos. Eu não sei, a mulher finalmente murmurou olhando para baixo. Já não sei mais em quem acreditar. A vida me levou a um lugar tão escuro. Isso é compreensível, Lucas respondeu, sua voz cheia de empatia. Todos nós passamos por momentos difíceis. O mais importante é saber que você não está sozinha. Estamos aqui para apoiar você. O coração de Maria pulsava forte. Ela sabia que as palavras de Lucas eram mais que um convite. Eram uma expressão do amor que Deus deseja compartilhar com cada ser humano. Deixe que a luz entre em você. Podemos orar juntas agora. Que tal? A mulher hesitou novamente, mas a determinação nos olhos de Maria e Lucas parecia como um farol em meio à tempestade. Ok, eu aceito, ela respondeu com um leve tremor na voz. Os três se reuniram em um pequeno círculo e Maria começou a orar. Senhor, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que toques o coração dessa mulher, que ela possa sentir sua presença e o seu amor, que ela possa entender que há sempre esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Enquanto orava, Maria sentiu uma onda de paz invadir a praça. Era como se o próprio céu abençoasse aquele encontro. Lucas uniu suas mãos às delas, e mesmo a movimentação ao redor pareceu parar. Os sons da cidade se tornaram um pano de fundo distante, e naquele instante a conexão entre eles se intensificou. A mulher, com os olhos fechados, começou a chorar. Eram lágrimas de um peso que parecia ter sido carregado por muito tempo. Eu sinto algo diferente. Ela começou a confessar, suas palavras carregadas de emoção. É como se eu pudesse respirar novamente. Eu só queria ter alguém que me entendesse. Maria teve um impulso dentro de si. É Deus que te entende. Ele te vê e te ama exatamente como você é. Você não precisa carregar essas dores sozinha. Lucas, percebendo a vulnerabilidade da mulher, acrescentou: e se precisar de nós, estaremos aqui. Não é só um encontro de oração,
é uma comunidade e queremos que você faça parte dela. Nesse instante, a mulher ficou mais à vontade e as palavras começaram a fluir. Meu nome é Ana. Eu perdi meu emprego e me afastei de todos. Minha vida virou uma confusão. Não sei para onde ir. Maria e Lucas ouviram atentamente. Era mais que uma história triste. Era o eco de tantas almas ao redor deles. Ana, disse Maria, acariciando o braço da mulher. Deus pode fazer coisas novas. Ele pode transformar essa confusão em um novo começo. Ana levantou a cabeça e, com um olhar de agradecimento, disse: Vocês são como um raio de luz que eu não esperava. Nunca pensei que uma simples conversa pudesse me fazer sentir assim. O clima na praça mudava. A presença de Deus pairava no ar e outras pessoas próximas começaram a notar o que acontecia. Murmúrios de interesse se espalhavam. Algumas delas pararam para ouvir, curiosas sobre o que estava sendo dito. Vamos reunir todos e compartilhar isso. Lucas sugeriu com um brilho nos olhos. Imagina a força que teremos juntos. Maria assentiu, ainda impressionada com a transformação que acontecia diante delas. Uma ideia já tomava forma em sua mente. Não era apenas um encontro de oração. Seria um movimento, um chamado para que mais corações se unissem. Vamos fazer um lanche, oferecer pão e café e convidar todos para um momento de oração e amor. Podemos conseguir algo lindo aqui. Enquanto os planos tomavam forma, um novo questionamento surgiu em seus corações. Quantas outras vidas podemos tocar se ousarmos agir como o corpo de Cristo? A certeza de que Deus estava convidando todos para se juntarem a um novo propósito encheu o ar de expectativa. Maria sabia que aquele era apenas o começo, mas um começo poderoso. O que mais estaria por vir? Enquanto Maria e Lucas se permitiam sonhar sobre o impacto que poderiam causar, a pequena praça começava a pulsar com vida. Pessoas se aproximavam, atraídas pela energia que emanava daquela reunião espontânea. O aroma do café fresco se misturava ao cheiro de pão quentinho, criando uma atmosfera acolhedora e reconfortante. Ana, agora visivelmente emocionada, olhava ao redor com um brilho de esperança nos olhos. Vocês não têm ideia do que isso significa para mim, ela disse, a voz mais firme. Eu não esperava encontrar confortos assim, em um dia tão sombrio. É por isso que estamos aqui, Lucas respondeu animado. Deus nos trouxe até você e agora é tempo de compartilhar essa luz com outros. Quem mais pode precisar dela hoje? Maria sentiu o coração acelerar. A ideia de criar um espaço onde cada um pudesse experimentar aquele amor divino era emocionante. Vamos falar de gratidão e esperança. Vamos ouvir as histórias uns dos outros e orar juntos, propôs ela. Logo, um grupo se formava. A alegria se mesclava com a expectativa, enquanto muitos eram convidados a compartilhar suas experiências. As vozes ecoavam como uma sinfonia de corações se unindo, cada relato trazendo mais vida ao momento. Um homem de olhos cansados, mas cheios de determinação, levantou a mão. Eu sou Paulo, e há meses estou lutando contra a depressão. Não tenho força para levantar da cama. Mas hoje eu senti que precisava vir aqui. Os rostos de Maria e Lucas se iluminaram. Paulo, você tomou uma grande decisão ao estar aqui. Deus não te trouxe até nós por acaso, disse Maria com uma ternura genuína. Ele te vê e quer te ajudar a se reerguer. O sentimento de esperança começou a se espalhar entre os presentes. Havia um calor humano que envolvia cada um como um abraço apertado. Palavras de encorajamento e orações surgiam umas após as outras, e o grupo se sentia mais forte a cada partilha. Ana, agora mais confiante, decidiu se levantar. Às vezes, encontramos a luz mais profunda nas noites mais escuras, e aqui, entre nós, eu vejo essa luz. Obrigada por me mostrar que há vida além da dor, disse ela, com lágrimas de gratidão. Enquanto os relatos continuavam, algo extraordinário aconteceu. Uma jovem que estava de passagem, ouvindo de longe, se aproximou lentamente.
Seu olhar era de tristeza profunda. Maria percebeu e, com um sorriso encorajador, a convidou a se juntar ao círculo. Oi, eu sou Mariana. Vim só passar, mas não consegui sair. Existe algo nessa conversa que me tocou, disse ela, quase sussurrando. A coragem dela de se abrir foi uma prova de que o amor estava chamando de formas inesperadas. É isso mesmo! Você é bem-vinda aqui, Mariana! Lucas exclamou, enquanto outros começavam a estender as mãos, criando um círculo ainda mais unido. O que antes era uma simples conversa estava se transformando em um movimento poderoso diante deles. Maria sentia a presença do Espírito Santo ali, como um redemoinho de amor, renovação e transformação. Nesse momento, Maria percebeu algo. Cada história era uma peça de um quebra-cabeça divino. O que Deus estava fazendo era muito maior do que uma simples reunião. Era um chamado para uma jornada coletiva. Hoje é só o começo, disse ela, olhando profundamente nos olhos de todos. Que tal se fizermos disso um encontro regular? Podemos ser uns para os outros luz, amor e apoio. As vozes nas redondezas começaram a ecoar a aprovação. Mais do que incertezas, havia um senso de propósito ali. Porém, enquanto todos sentiam a alegria de serem um só corpo, uma questão pairava no ar. O que mais Deus estava prestes a revelar nas próximas reuniões? Maria sorriu, sentindo um misto de alegria e expectativa. O que mais a vida deles poderia tocar com essa nova luz? O murmúrio de aprovação do grupo cresceu em um som vibrante. A energia na praça reverberava em cada coração, e Maria percebia como a ideia de um encontro regular ajudava a cimentar ainda mais as conexões recém-formadas. Era uma oportunidade de recuperar os que estavam perdidos e fortalecer os que já caminhavam na fé. Tanta luz, tanto amor. A sensação de que estavam sob a proteção de algo maior envolvia a todos. Estamos juntos nessa jornada, Ana exclamou, com um brilho que refletia a esperança. Todos nós temos algo a oferecer. O que podemos fazer a partir de agora? Lucas, sempre animado, começou a pensar em como poderiam expandir a ideia. E se cada um trouxesse uma pessoa na próxima reunião? Então, poderíamos compartilhar ainda mais experiências, mais amor. Amei a ideia. Quanto mais melhor, Mariana disse com um sorriso largo. Sua tristeza parecia estar se dissipando aos poucos, e a alegria já fazia morada no seu coração. Os relatos de dor e superação agora se confundiam com a expectativa de um futuro mais brilhante. Mas, no fundo, um questionamento vinha à mente de todos. Aquela reunião era realmente o que Deus queria que fizessem? Havia algo mais profundo que ainda precisava ser revelado. Enquanto todos conversavam, Maria se permitiu um momento de introspecção. Ela viu Paulo com a cabeça baixa, absorvendo cada palavra. Algo nele estava mudando e era visível. Paulo, como você se sente agora? Maria perguntou com delicadeza. Eu não sei. É como se uma carga estivesse sendo tirada dos meus ombros, ele respondeu hesitante, mas com um brilho de esperança nos olhos. Foi tamanha surpresa. Nunca imaginei que pudesse encontrar um espaço assim tão acolhedor, onde eu me sinto aceito, mesmo carregando todas as minhas lutas. A emoção tomou conta de Maria. Isso é maravilhoso, Paulo. E lembre-se, não estamos aqui para julgar. Todos nós temos feridas e é nas nossas lutas que encontramos a força de Deus. Juntos podemos nos apoiar para que as sombras não nos dominem. As palavras dela ecoaram e um silêncio respeitoso tomou conta do grupo. Cada um refletia sobre suas próprias batalhas e também sobre a beleza de estarem juntos. Mais que um lugar de expressão, aquele círculo se tornava um santuário. Então, um rapaz, que até então permanecera em silêncio, levantou a mão timidamente. Ele se apresentou como Felipe e compartilhou. Eu também venho de uma luta. Sou cristão, mas perdi o rumo. Está difícil reconstruir minha fé. Maria sentiu seu coração acelerar.
A presença de pessoas ali, lutando com dúvidas e medos, era uma chamada clara. Felipe, isso é uma parte da jornada que muitos de nós enfrentamos. Somos chamados a reconhecer que a dúvida não nos afasta de Deus, mas nos aproxima. Precisamos ser verdadeiros uns com os outros e, assim, apoiar nossos irmãos. As palavras de Maria provocaram murmúrios de assentimento, e a união do grupo se tornava cada vez mais evidente. Era como se cada um estivesse se despindo de suas armaduras, revelando as fragilidades, mas também as bênçãos que emergiam de cada luta. Hoje, vamos orar uns pelos outros, sugeriu Lucas, olhando ao redor. Vamos deixar que Deus preencha os espaços entre nós com seu amor. Naquele momento, enquanto as mãos se entrelaçavam e as cabeças se inclinavam, um sentimento de paz invadiu a praça. Era um convite à transformação, algo que poderia afetar tanto individualmente quanto coletivamente. Contudo, a necessidade de um propósito mais profundo ainda pairava no ar. O que Deus estava realmente planejando com cada um deles? Havia ainda algo que precisava ser descoberto ou revelado. Com os corações aquecidos por esperança, ficou claro que a história deles ainda estava em andamento. E assim, enquanto cada um orava, o vento começou a soprar, carregando um sussurro misterioso. O que mais está por vir, Senhor? Essa pergunta pairava na mente de todos, como uma promessa de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O sol brilhava alto no céu, refletindo a luz divina sobre a praça que agora estava cheia de vida e esperança. Maria, de pé, observava aqueles que se reuniam em torno dela com um coração cheio de gratidão. Era um milagre que antes parecia tão distante. Cada rosto que olhava para ela era um testemunho do amor de Deus em ação. Enquanto os participantes se dispersavam após a oração, Maria sentiu uma nova força dentro de si. A jornada que havia começado em dor e incerteza, agora se transformara em algo glorioso. Ela percebeu que a luta por Lucas tinha sido apenas o começo de sua própria transformação espiritual. Deus realmente faz novas todas as coisas, pensou Maria, em meio ao burburinho e à alegria que envolvia a praça. Ana, com lágrimas nos olhos, se aproximou novamente. Obrigada por me trazer aqui. Eu nunca pensei que poderia me sentir assim novamente. Vocês realmente mudaram a minha vida, ela disse, a voz carregada de emoção. Maria a abraçou forte, sentindo a amizade e o amor vibrarem entre elas. Esse é apenas o começo, Ana. Vamos continuar a nos reunir. Há muitos que precisam sentir o que estamos sentindo agora, respondeu Maria com fervor. Enquanto falava, Lucas e Mariana reuniam ideias sobre como organizar o próximo encontro, pensando em maneiras de atrair ainda mais pessoas para essa nova jornada espiritual. Que tal trazermos música ao vivo na próxima vez? A alegria da adoração pode trazer mais luz a este lugar, sugeriu Lucas, seus olhos brilhando com entusiasmo. Maria sorriu, imaginando a beleza de um momento de louvor, onde cada um poderia expressar sua gratidão e celebração pela vida que se restaurava. Enquanto planejavam, a ideia de variações de oração e testemunhos começou a frutificar. Eles falaram sobre convidar outros grupos de jovens da igreja e estender a mão àqueles que enfrentavam solidão e dor, como eles mesmos já haviam enfrentado. Não podemos esquecer que cada encontro é uma oportunidade de ajudar mais vidas, Maria lembrou a todos. Aquela missão estava se tornando um chamado poderoso e coletivo. Mas enquanto a empolgação aumentava, algo sutil começou a acontecer. Maria notou uma jovem com o rosto pálido ao final da praça, observando tudo em silêncio. A inquietação tomou conta dela. Era evidente que a jovem lutava internamente com sua própria dor. Vou até ela, disse Maria, levantando-se. Afinal, aquele amor que sentia em seu coração não podia ser guardado só para si. Ao se aproximar, a jovem levantou o olhar, como se o peso da dúvida começasse a se dissipar. Desculpe,
Eu não estava tentando ser rude. É só... Eu sinto que não pertenço a nenhum lugar, disse ela com lágrimas nos olhos. Você é bem-vinda aqui. Pode se juntar a nós, Maria respondeu gentilmente, estendendo a mão. Eu sou Maria, e todos nós já estivemos onde você está agora. O amor de Deus pode mudar tudo. A jovem hesitou, mas algo no olhar de Maria fez com que ela desse o passo à frente. Meu nome é Luísa, falou, transformando a hesitação em esperança. Assim que elas se sentaram, Maria compartilhou sua história de fé e luta. Quando as palavras saíam de sua boca, Luísa começou a se abrir também. Ela falou sobre sua batalha contra a ansiedade e como se sentia isolada, mesmo em meio a uma multidão. Os dois mundos se uniram naquele momento de vulnerabilidade e amor. Maria lembrou da importância de acolher uns aos outros, e as palavras de Luísa eram um eco da dor que muitos ali presentes já haviam sentido. Eu passei por muitas dificuldades, mas a fé me trouxe até aqui, disse Maria com firmeza. Você não é uma estranha. Estamos aqui para nos ajudar e apoiar uns aos outros. Deixe que Deus mostre como você pode ser um agente de transformação na sua vida. A luz nos olhos de Luísa começou a voltar. Posso realmente fazer parte disso? Eu não sei como ser útil. Ela sussurrou. Você já está fazendo, Luísa. Só de estar aqui hoje você já trouxe esperança para nós. Cada passo conta, e sua história pode ser uma luz para outros que se sentem igualmente perdidos. Maria disse, sua voz suave, mas cheia de convicção. Depois de algumas horas de conversas e risadas, Luísa se despediu, agora mais confiante e com um brilho nos olhos. Obrigada, Maria. Eu vou voltar. Quero aprender mais sobre fé e como posso ajudar. A presença de Luísa havia adicionado uma nova camada ao propósito daquela comunidade. Maria sentiu que cada encontro trazia novos testemunhos, novas vidas, novas histórias que se entrelaçavam. Era um quebra-cabeça divino, e o Senhor parecia montar uma obra magnífica naquele lugar. Aquela noite, ao retornar para casa, Maria não sentia mais a carga do medo que uma vez a acompanhara. A cura de Lucas estava em andamento, e mais importante que isso, a transformação de muitos outros estava apenas começando. Era um ciclo de esperança se inaugurando. E assim, enquanto Maria debatia sobre todas as mudanças que estavam ocorrendo, uma poderosa convicção emergiu em seu coração. A verdadeira fé não é apenas uma crença, é um ato de amor em movimento. Nos dias seguintes, os encontros na praça ganharam força. O número de pessoas participantes crescia, cada um trazendo suas histórias, suas lutas e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Aquelas noites de oração preenchiam o coração da comunidade com gratidão imensa. Histórias de superação em forma de testemunhos ressoavam no ar. Era um eco de esperança em meio à dor do mundo. Mas mesmo em meio à alegria, Maria sabia que a verdadeira luta nunca acabava. Estava claro que o caminho da fé sempre exigia ação. O que mais Deus esperava dela? E qual seria o próximo passo? Como um eco distante, a certeza de que algo ainda maior estava por vir continuava a sussurrar em seu coração. E naquele momento, Marias, Luísa, Ana, Lucas e todos os outros se sentiam unidos pelo mesmo propósito. Cada um comprometido a ser portador da luz, da esperança e do amor, não apenas em suas vidas, mas nas vidas de todos que cruzassem seu caminho. O sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e rosa, como um quadro do amor do Pai. Era um sinal claro. Novos começos estavam a caminho. Maria sorriu ao olhar para o céu e sentiu a vida pulsando no peito. Estava pronta para o próximo capítulo. Este é o nosso chamado, pensou Maria. Vamos deixar a luz brilhar. Se você também deseja fazer parte dessa luz, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de amor. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar essa missão.